Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso Enem para Todos, Resolução de Questões e Revisão de Conteúdos do Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus de Capivari. Seguindo aí o trabalho que a gente vem fazendo no curso, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do período da ditadura civil-militar brasileira, que vai de 1964 a 1985. Esse é um dos períodos mais quentes aí da história do Brasil, né? E é um período bastante cobrado dentro das provas dos vestibulares, especialmente nas segundas fases das universidades estaduais paulistas. Então a gente vai dar uma olhada, uma revisão geral aqui do conteúdo desse período para depois, como sempre, ir para as questões e ver como ele vem sendo cobrado ao longo do tempo. Para começar, eu queria olhar um pouquinho com vocês a base do sistema autoritário latino-americano. Aqui não cabe só falar de Brasil. São ideologias que foram aplicadas em todas as ditaduras que estiveram presentes na América Latina entre a década de 1950 e a década de 1980. Então a gente consegue ver ali ideias concomitantes que estão presentes em todos esses regimes. A primeira delas é a chamada Doutrina de Segurança Nacional. A doutrina de segurança nacional ela surgiu nos anos 50 e começou a ser difundida para as Forças Armadas latino-americanas a partir da Escola das Américas, no Panamá. Ela foi criada pelos Estados Unidos e ela passa a colocar como uma tarefa das Forças Armadas o que eles chamam de uma guerra limitada. Seria uma guerra para controle do inimigo interno, no caso o subversivo comunista, o que pode variar de país para país, e também passa a colocar como tarefa das Forças Armadas a preservação de fronteiras ideológicas. Para a realização dessas tarefas, segundo a própria doutrina de segurança nacional, não bastava utilizar-se das táticas convencionais de guerra que as Forças Armadas conheciam. Era preciso adotar o que eles chamavam de táticas não convencionais, o que vai ficar conhecido pela historiografia como terror de Estado, né? O terror de Estado ele acontece quando o Estado ele passa a usar a violência para além dos limites previstos em lei, com o objetivo de semear o terror e quebrar as formas de organização social. Então a ideia no terror de Estado é justamente que ele não seja completamente desconhecido da população, uma vez que ele serve para perseguir aquele que é considerado o inimigo interno, mas ele também serve como um aviso para toda a população do que pode acontecer caso você quebre ali as fronteiras ideológicas previstas pela doutrina. Na América Latina, o terror de Estado ele foi aplicado de formas diferentes em cada um dos estados, então a gente tem lugares onde ele foi muito mais aprofundado e lugares onde ele foi menos utilizado, apesar dele existir em todos os regimes autoritários aqui. No entanto, a gente pode demarcar que ele foi um terror de Estado prolongado, né? Então, entre indas e vindas, nós temos essa aplicação desde os anos 50 até os anos 90, até o início dos anos 90. Ele é indiscriminado, porque ainda que ele atinja com mais força determinadas classes sociais, determinados grupos, ele acaba se espalhando por toda a sociedade. Ele é retroativo, porque ele pode atingir uma pessoa por algo que ela fez no seu passado, não por algo que ela está fazendo. Ele é preventivo, uma vez que crianças, por exemplo, foram alvos do terror de Estado latino-americano, e ele é extraterritorial na medida em que nós temos aí a união desses países para atingir os seus inimigos que estão fora das suas fronteiras. A gente fala um pouquinho mais disso em outro momento. O treinamento e o armamento das forças de segurança latino-americanas foram feitos pelos Estados Unidos, o treinamento utilizando-se da Escola das Américas ali no Panamá, e a legitimação para a aplicação da doutrina de segurança nacional e do terror de Estado é uma ideia de desenvolvimento econômico. Bom, isso aqui pode ser aplicado para qualquer um dos países da América Latina que tiveram ditaduras, como eu disse, entre os anos 50 e os anos 80. No caso do Brasil, quem começa a instalar as ideias da doutrina de segurança nacional aí já como programa de Estado
é o primeiro ditador que nós temos, que é Humberto Castelo Branco. Castelo Branco assume o poder após o golpe, ali em 1964, e vai se manter no poder até 1967. Tá? Uma das tarefas do Castelo Branco ao chegar ao poder é a construção do sistema autoritário brasileiro. Foi criado pelos militares uma política de segurança nacional que previa a centralização das atividades de segurança nas mãos do governo, né, nas mãos do Poder Executivo. Eles também criaram o Conselho de Segurança Nacional, que era formado pelos chefes das três forças e por alguns ministros de governo escolhidos ali, e tinha a função de assessorar o chefe do executivo, o ditador no caso, em relação às medidas que poderiam não ser tomadas para a segurança nacional. Outra criação do governo ali, Castelo Branco, é a criação do SNI, né, o Serviço Nacional de Informações. A tarefa do SNI era a investigação dos opositores e, com as informações recolhidas, entregar essas informações na mão dos diversos órgãos de repressão que nós tivemos aqui no Brasil. Apesar de, durante o período da ditadura, ou a maior parte do período ditatorial brasileiro, nós tenhamos tido Congresso aberto, isso não significa que o Brasil tinha um sistema republicano ou democrático, né? O Congresso ele ficou aberto, de novo, a maior parte do tempo, no entanto, as tarefas de legislar, por exemplo, passaram do Congresso para a mão do Poder Executivo. Isso é perceptível, por exemplo, quando a gente olha para os atos institucionais, né? O primeiro deles foi o AI-1, de 9 de abril de 1964, que já permitiu que as Forças Armadas cassassem mandatos, suspendessem direitos políticos de opositores, e foi o AI-1 que decretou a eleição indireta para presidente, determinando que o Congresso Nacional, da onde tinham sido cassados os deputados de oposição, formaria um novo colégio eleitoral. Os atos institucionais são leis que passavam a ser feitas pelo Poder Executivo e que estavam colocadas acima da Constituição. Então, o Poder Executivo ele ganhava ali uma prerrogativa que ele não pode ter, que era de mudar a Constituição sozinho. Bastava fazer um ato institucional, que aconteceu, por exemplo, aqui no AI-1. Claro, esse não foi o único ato e nem o único ato do governo Castelo Branco, né? Em 1965, como estava previsto na Constituição, chegava ao fim o mandato de governadores, de deputados, de senadores. Seria, inclusive, o ano que deveria chegar ao fim o mandato do então ex-presidente João Goulart, deposto ali pelo golpe em 1º de abril. Mas as demais eleições foram mantidas, né? A única eleição transformada em eleição indireta foi a do presidente. Então, aconteceram eleições para os governos do Estado, eleições para o Congresso, e para desespero aí do regime autoritário, a oposição conseguiu vencer em 5 estados. 2 deles, Minas Gerais e Rio de Janeiro, eram à época o 2º e o 3º maiores colégios eleitorais do Brasil. Ou seja, a oposição ela venceu em áreas onde você tem uma concentração muito grande de eleitores. Isso vai trazer imediatamente uma resposta do regime militar. Em outubro de 1965, pouco depois das eleições, é feito o AI-2, que extinguiu os partidos e criou o bipartidarismo no Brasil, permitindo a existência de apenas 2 partidos, a ARENA, a Aliança de Renovação Nacional, que era o partido de suporte à ditadura, e o MDB, que seria um partido de oposição, mas quando você aglutina ali, né, todos aqueles que não eram suporte à ditadura, você dilui a oposição, você enfraquece a oposição. O AI-2 também prevê o julgamento de acusados por crime contra a segurança em tribunais militares e, de novo, dá ao Poder Executivo o direito de cassar mandatos quando achasse isso necessário. Em fevereiro de 66, a gente tem uma eleição, um AI-3, que vai determinar que agora também governador e prefeito de capital passariam a ser escolhidos através de eleições indiretas. Então, aos poucos,
a população vai perdendo o seu direito político de escolher os seus representantes. Em 1967, o governo Castelo Branco resolve fazer uma nova Constituição, né? Uma Constituição que estivesse ali mais alinhada à ideologia da ditadura. Os principais pontos que essa Constituição traz são a concentração do poder no poder executivo, no ditador. Então, de novo, o Congresso existe, o STF existe, no entanto, o poder executivo ele vai concentrando o poder nas suas mãos, o que é característico de regimes autoritários, de ditaduras. A segurança nacional e o orçamento público, por exemplo, só poderiam ser decididos pelo poder executivo. Então você retira o Congresso das decisões em relação a esses tópicos. A Constituição incorporou os atos institucionais feitos até aquele momento, o AI-1, o AI-2, o AI-3. O mandato presidencial ele foi instituído para 5 anos. A Constituição também passa a proibir a realização de greves, amplia o poder da justiça militar, que vai ganhando ali a prerrogativa de agir em todos os casos considerados casos contra a segurança nacional, e permite que o Poder Executivo decretasse o banimento de cidadãos, expulsasse cidadãos do país. Essas medidas autoritárias elas vão se agravando ao longo do tempo. Então, a gente vai vendo uma ditadura em construção dentro do governo Castelo Branco. Em relação às áreas da economia, da sociedade e das relações de trabalho, o governo Castelo Branco também vai interferir diretamente. Em 1967, ele criou a Lei de Imprensa e oficialmente instaurou uma censura no Brasil. Já havia uma censura desde 64, no entanto, a lei criada pelo governo para fazer essa censura só vai nascer ali em 1967. Também é do governo o chamado Programa Econômico, o PAEG, o Programa de Ação Econômica, que era um programa que visava o combate à inflação, a melhoria das condições econômicas, mas opta para realizar isso, por uma restrição de crédito, que vai prejudicar muito as empresas nacionais, e por uma política de arroxo salarial. A gente já definiu isso antes, mas é uma política que não permite o aumento salarial acima da inflação, nem no mesmo patamar que a inflação. Então, os salários eles sempre sobem menos do que a inflação. Ele vai facilitar a entrada de capital estrangeiro e vai conseguir uma renegociação da dívida que o governo João Goulart já tinha proposto, mas o FMI tinha negado. Em relação às questões de trabalho, ele eliminou a lei de estabilidade no emprego, uma lei que dizia que se você passasse 10 anos dentro da mesma empresa, você ganhava estabilidade de emprego naquela empresa. O governo tira essa lei era muito importante para o movimento operário, ela permitia aí uma ação muito forte daqueles que tinham estabilidade de emprego dentro do movimento operário. E para dizer que está dando alguma coisa em troca para o povo, o governo cria o FGTS, o Fundo de Garantia. E em fevereiro de 1967, nessa tentativa aí de estabilizar a economia brasileira, o governo criou uma nova moeda. Aliás, uma prática que vai ser muito utilizada aí no Brasil até a década de 90. Quando chega a 65 e os militares não saem do poder, como muitos civis acreditavam que ia acontecer, isso vai acirrando as oposições e elas começam a se tornar um pouco mais aparentes já ali dentro do governo Castelo Branco. Eu chamo a atenção aqui para a ala progressista da Igreja Católica, formada pelo Dom Helder Câmara e pelo Dom Evaristo Arnes, que são 2 bispos, Helder Câmara, arcebispo de Recife, Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, que diante dos relatos que já apareciam ali em 64, 65, sobre tortura, começaram a ser grandes críticos da ditadura militar e vão fazer uma oposição aberta a partir de 66 ao regime militar, à ditadura militar.
A gente fala no surgimento dessa esquerda católica que não é exatamente um movimento de esquerda, mas um movimento progressista que não compactuava com a ditadura. A gente também vai ter uma oposição dentro do campo político e incrivelmente formada por aqueles que foram inimigos históricos, né? Carlos Lacerda, que tinha sido favorável ao golpe em 1964, era um grande crítico do João Goulart, vai se unir exatamente ao João Goulart e ao Juscelino Kubitschek e formar a chamada Frente Ampla, um movimento que pedia ali a redemocratização do Brasil. Né? O aumento dessas oposições vai fazer com que aquela linha mais dura dentre os militares, uma linha que achava que não dava para negociar com o civil, que achava que as medidas de repressão tinham que ser mais fortes e que achava mesmo que o regime militar deveria durar o máximo de tempo possível, começou a pressionar o governo a ponto de conseguir a derrubada do governo Castelo Branco em 1967. A escolha pelo colégio eleitoral neste momento foi do general Arthur da Costa e Silva, que era um general mais próximo exatamente desse grupo da linha dura. A gente vê aí o momento da saída, né, da passagem do que seria a faixa presidencial, a saída do Castelo Branco e a entrada no poder, então, de Arthur da Costa e Silva. A chegada dessa linha dura do regime, ao contrário de acabar com as oposições, vai aumentar essas oposições. E o que a gente vê é o surgimento, a partir de 65, mas com mais força em 66, dos grupos guerrilheiros. As ações desses grupos eram de atentados a quartéis e assaltos a banco. A maior parte do tempo que esses grupos estavam tentando fazer era sobreviver na clandestinidade. Se a gente somar todo o tempo em que houveram grupos guerrilheiros no Brasil, sejam os grupos guerrilheiros urbanos, sejam os grupos guerrilheiros rurais ou o grupo, né, porque nós só tivemos um, a gente não consegue somar 20 mil pessoas participando dos grupos e não chega a 8 mil que tenham pegado em armas. Na verdade, os números são bem mais baixos, em torno de 2 mil pessoas devem ter participado de ações armadas efetivamente. Então, os grupos guerrilheiros nunca foram um problema, uma oposição realmente forte à ditadura. Nós temos aqui 3 grupos que ficaram mais famosos aí durante esse período. A Aliança Libertadora Nacional, comandada pelo Carlos Marighella, que é um revolucionário bastante conhecido e tradicional da história brasileira. O MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a chamada VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Zumbi de Palmares, criada e comandada pelo Carlos Lacerda. As ações das esquerdas, elas eram bastante pequenas em relação a outras ações que a gente vai ver de manifestações mais pacíficas, mas que a ditadura via como problemas tão grandes. Uma delas era encabeçada pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, que, mesmo proibida, passou a fazer uma série de manifestações nas grandes cidades. Em 1968, em uma dessas manifestações que acontecia no restaurante Calabouço, um restaurante universitário, um estudante secundarista, um estudante de ensino médio, Edson Luiz, acabou assassinado pela polícia. Isso vai gerar uma comoção. O velório do Edson Luiz, que foi feito na Igreja da Candelária, se torna ali um grande ato político dos estudantes contrários à ditadura. Também uma forma ali de manifestação vai vir em relação à censura. Então, a passeata dos 100 mil, que ocorre pouco depois do assassinato do Edson Luiz, também no Rio de Janeiro, ela foi convocada especialmente para lutar contra a censura. E a gente tem uma participação massiva ali, como dá para ver na imagem, da população, e tem uma grande classe artística que também vai participar aí da passeata dos 100 mil. E por fim, apesar da proibição estipulada pela Constituição, em 68 nós vamos ter greves em Contagem e em Osasco.
essas ações, né, elas não param. Então a gente vai vendo que as manifestações de oposições, elas crescem cada vez mais. E no 7 de setembro de 68, um deputado do MDB, o deputado Márcio Moreira Alves, ele faz um discurso contra a ditadura, contra as Forças Armadas. Os militares, eles vão tentar a cassação do Márcio Moreira Alves, mas o Congresso recusa, né? Porque ele teria o direito ali em plenária de se manifestar. E no dia 12 de outubro de 68, de novo, apesar da clandestinidade, apesar de estar proibida, a UNE resolve realizar o seu 30º congresso, escolhe para isso uma cidade no interior de São Paulo, cidade de Ibiúna. No entanto, esse congresso é descoberto e nós temos 719 estudantes presos, entre eles as principais lideranças universitárias naquele momento. Tá? Os líderes do governo, os ministros de Estado, e especialmente o próprio Costa e Silva, eles começam a ficar convencidos de que eles estavam perdendo o controle do país, e diante dessa situação nasce o AI-5, o famoso AI-5, né? O AI-5, ele coloca o Congresso em recesso por tempo indeterminado, é um dos poucos momentos da ditadura em que o Congresso vai ser fechado. Ele dá o direito para o presidente, para o Poder Executivo, de intervir em estados e municípios. Ele promove novas cassações, né? A gente pode ver aqui novo ato saindo no jornal Diário da Noite, já anunciando a prisão de Juscelino Kubitschek. Ele não vai ficar muito tempo preso, mas ele, entre outros opositores ali da ditadura, acabam presos imediatamente após a promulgação do AI-5. O habeas corpus, ele foi suspenso, então agora uma pessoa poderia ser presa e ela, mesmo sem acusação, não haveria direito dela recorrer em liberdade. Os presos poderiam ficar incomunicáveis por 30 dias, então essa pessoa, depois de presa durante 30 dias, ninguém saberia dela, né? Nem o advogado poderia ter contato com ela. A censura, ela foi ampliada, fica decretado o estado de sítio. O estado de sítio é um momento em que a população, os direitos previstos em Constituição, eles são retirados temporariamente. Sempre lembrando, o estado de sítio, ele não prevê a retirada ou a violabilidade do direito à vida, então o Estado não poderia atentar contra a vida da população e nem contra a integridade física, né? Então, torturas e assassinatos, eles continuam ilegais mesmo com o AI-5 sendo estipulado. O AI-5, ele é conhecido como golpe dentro do golpe, seria um momento de fechamento do regime e um momento em que ele escancara essa ideia de guerra, uma subversão que a ditadura enxerga em todos os lugares. Eu chamo aqui a atenção para o Jornal do Brasil, que sai ali no dia 14 de dezembro, o AI-5, ele foi estipulado no dia 13, então no dia 14 o Jornal do Brasil, ao tratar do ato institucional, ele vai primeiro colocar ali em cima, né, como se fosse uma celebração de alguma comemoração cívica, a frase "ontem foi o dia dos cegos", e naquele quadradinho bem pequenininho ali, ele traz a previsão do tempo, mas quando a gente vai ler essa previsão, ela fala tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos, máxima de 38 em Brasília e mínima de 5 nas Laranjeiras. Então aqui você vê, né, dentro das possibilidades que o jornal tem, e ele que trazia o ato inteiro aí na sua primeira página, ele está tentando mostrar qual era a situação em que o país chegava depois do AI-5. Pouco tempo depois da decretação do AI-5, o presidente Costa e Silva, ele fica doente, ele vai ter alguns problemas sérios de saúde. O seu vice era um civil, que era o Pedro Aleixo, e rapidamente a ditadura ela toma uma ação para impedir a chegada de um civil ao poder com o AI-5 funcionando. Então uma junta militar assume provisoriamente o poder. Essa junta vai ser responsável por uma revisão constitucional,
transformando aquela Constituição de 67, né, no que ficou conhecido como a Constituição de Terror, uma vez que ela estabelece uma pena de morte para subversão. Ela acaba com a inviolabilidade parlamentar, então a partir daquele momento qualquer congressista poderia ser preso por qualquer fala que ele tivesse dentro do Congresso. E ele cria um impedimento para que o judiciário pudesse rever qualquer tipo de ato praticado com base nos atos institucionais. Tá? Também é da junta militar a estipulação da Lei de Segurança Nacional de 1969, que estipula que todo cidadão é responsável pela segurança do país, pune grevistas como crime contra a segurança, permite a apreensão de edições de jornais e revistas que já estiverem prontos e cria punição para propaganda subversiva. Então a gente vai vendo um regime que se fecha cada vez mais e se torna cada vez mais autoritário. Em 1969, durante o governo da junta, a gente vai ter uma das maiores ações da guerrilha armada no Brasil. A ELN ela vai sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, Charles Ulbricht. A ideia de sequestro vem para trocar por alguns prisioneiros políticos que estavam claramente ali sendo torturados e muitos deles já as informações que se tinham que não aguentariam mais muito tempo. Essa ação pegou desprevenida a ditadura, pegou desprevenida a junta militar, ela não soube muito bem como agir, vai acabar aceitando, né? Então ela vai fazer a troca pelos prisioneiros. A gente vê ali na imagem o momento em que eles chegam no Chile, é para lá que eles vão ser levados em 1969, mas isso vai agravar muito a crise política e diante disso a junta declarou o fim do governo Costa e Silva, mas a linha dura ela mantinha a maioria no colégio eleitoral, então quem assume a partir daquele momento é o general Emílio Garrastazu Médici, que vai cumprir os seus 5 anos de mandato e formar o período mais repressivo que nós temos da ditadura. Utilizando do AI-5, uma das principais ações do governo Médici foi tentar desbaratar de vez a guerrilha urbana. Já havia uma queda no número de ataques da guerrilha urbana, apesar ali da grande ação em torno do Charles Ulbricht, né, do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, mas a violência que a repressão vinha utilizando, ela permitia que os grupos guerrilheiros eles fossem morrendo ali por inanição. Essa repressão ela era praticada principalmente por 3 órgãos. O DOPS, e aí um destaque em São Paulo para o comando do DOPS do delegado Fleury, que ficou conhecido como um dos grandes torturadores da ditadura. A Operação Bandeirantes, que teve comando do Carlos Alberto Brilhante Ustra, um militar, né, um general também conhecido por ser um torturador, um assassino. E os DOI-CODE, que normalmente ficavam em capitais, onde você tinha uma ação conjunta de policiais e membros das Forças Armadas. Em qualquer uma dessas instituições de repressão, aconteciam torturas, assassinatos, desaparecimentos e os exílios, que se tornavam muitas vezes a única forma de manter aí a própria vida para algumas dessas pessoas de oposição. Em 1969, depois de uma emboscada organizada pelo DOPS, a gente vai ter o assassinato do Marighella, foi organizada pelo delegado Fleury, e em 1971, numa ação conjunta ali das Forças Armadas, do SNI, do DOI-CODE, o Lamarca também foi assassinado. A morte dessas 2 lideranças ela é fundamental porque ela vai ajudar a desbaratar os grupos guerrilheiros. A partir de 71, em relação à guerrilha urbana, a gente praticamente não tem mais ações. Eu chamo a atenção que muitas vezes alguns que tentam aí defender a ditadura vão usar as guerrilhas como uma forma de dizer que o Brasil estava sob ameaça, mas é importante lembrar que as guerrilhas não existiam em 64 e que elas acabaram em 71. Ou seja, não havia motivo para essa ditadura durar o tempo que durou.
Em relação à guerrilha urbana, né, são essas, mas a guerrilha rural, nós tivemos um único caso, que é um caso de uma guerrilha formada às margens do rio Araguaia. Eu coloco ali para vocês a região onde ela é formada, dentro mais ou menos do estado do Tocantins, e ela foi criada por um grupo do PCdoB. O PCdoB naquele momento era um dissidente do PCB, uma vez que o PCB dizia claramente que não se deveria pegar em armas contra a ditadura, porque estava vendo o que acontecia com aqueles que tentavam essa estratégia. A guerrilha do Araguaia ela foi formada por um grupo de jovens, a maioria daqueles que adentraram essa guerrilha tinha em torno ali dos seus 20 anos. Eles passaram a se aproximar dos camponeses da região para entender como esses camponeses viviam e também para sobreviver dentro da região. E efetivamente a gente tem poucas ações, as condições de vida eram muito ruins e as ações mesmo dos guerrilheiros eram quase inexistentes. A maioria só tentou conseguir sobreviver no meio da floresta, porque era uma região bastante difícil. Quando o governo descobre, em 1970, a formação da guerrilha do Araguaia, eles vão assumir uma política aberta de extermínio. Hoje existem pelo menos 60 desaparecidos só na guerrilha do Araguaia e calcula-se que 2/3 desses desaparecidos foram mortos depois de serem capturados, ou seja, já estavam presos, já eram ali, não ofereciam nenhum tipo de perigo, mas mesmo assim foram assassinados e tiveram os seus corpos queimados, enterrados em lugares desconhecidos. O que para as famílias até hoje é um grande problema. Você não ter o direito a ter um túmulo para o seu ente querido, né? Para o seu filho, para o seu marido, para o seu irmão. Então, essas famílias dos desaparecidos, não só da guerrilha do Araguaia, mas passaram a lutar ao longo do tempo para que o Estado brasileiro desse uma resposta. Em 2010, o caso da guerrilha do Araguaia leva o Brasil a ser condenado na ONU, e essa condenação passava pela ideia de que o Brasil deveria dar uma resposta aos familiares do que aconteceu com seus entes queridos, onde eles estão e como foram mortos, por quem foram mortos e assim vai. Uma ideia de verdade e reparação que o Brasil praticamente ignorou. Tá? Enquanto essa repressão tão intensa acontecia, não havia nenhum tipo de oposição mais clara da maioria da população. Bom, coincide essa repressão mais violenta com o que é chamado período do milagre econômico no Brasil, né? Um período de ampla abertura ao capital estrangeiro, unido à ideia de arroxo salarial. A gente vai ter efetivamente nos anos do milagre econômico, que começam ali em 69 e vai durar até 73, um período de crescimento econômico bastante alto. A média é de 10,9% ao ano. A inflação ela é relativamente controlada, é uma inflação de 17% ao ano. Eu sei que esse número parece absurdo agora, mas a gente tem que imaginar que a gente vinha de números inflacionários bem mais altos desde o início dos anos 50. Tá? No entanto, uma das consequências do milagre econômico mais claras foi uma desigualdade social que se agrava. Se a gente pega esse dado que vai mostrando quanto é a fração do dinheiro, do PIB recebido pelo 1% mais rico da população, é possível perceber aqui dentro do gráfico, né, que você tem uma queda a partir ali de 63, 64, justamente no governo João Goulart, e que volta a subir, né, em 64, quando a ditadura assumiu o poder, e vai continuar subindo durante o período do milagre econômico. Então, o que a gente vê é justamente que durante esse período a gente teve um aumento muito grande da desigualdade. Quem ganhou dinheiro com o milagre econômico é quem já tinha dinheiro. Aproveitando esse crescimento, o governo vai fazer um plano de integração nacional que passava pela construção de grandes rodovias, aí, como a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, a Manaus-Porto Velho, muitas delas que nunca chegaram efetivamente a ficar prontas, mas custaram bilhões de dólares aos cofres públicos.
quando nós olhamos para os índices de crescimento da ditadura militar, aqui eu peguei a partir dos anos 70, nós podemos ver que ali no começo do milagre econômico, realmente há um crescimento bastante alto, né? Uma inflação ali de 19,5%, mas uma dívida externa que já começa a crescer, né? Nós estávamos sempre com uma balança de pagamentos negativa, a gente não conseguia pagar a nossa dívida, a gente sempre estava pegando o dinheiro. Quando a gente pega em 73, que é considerado ali um dos últimos anos do milagre econômico, a gente vê que o crescimento ainda parece alto, mas a dívida já disparou, né? Uma dívida que já passava dos 12 bilhões de dólares, né? E que isso vai se agravar ao longo do tempo, porque em 81 o Brasil ele tem uma recessão econômica, uma dívida externa de 61 bilhões de dólares e uma taxa de inflação que está passando dos 100% ao ano. Então, o milagre ele tem muito pouco, ele é uma entrada massiva de capital estrangeiro e que vai fazer com que a dívida externa aumente muito e que apenas aqueles que já tinham dinheiro é que continuem a ganhar. O período Médici, ele também é conhecido por ser um período muito forte da propaganda da ditadura, né? Então eles tinham ali o seu conselho, a sua assessoria para propaganda, e a propaganda ela passava pelos valores cívicos que a ditadura propagava, a ideia de que você tem que amar o governo acima de qualquer coisa, mas ela também passava pelas realizações do governo. Esse crescimento econômico ele vai estar muito presente dentro das propagandas, as conquistas esportivas. Esse é o período que o Brasil é tricampeão do mundo de futebol, a gente tem conquista na Fórmula 1, no boxe, assim vai. É bastante utilizado pelo regime também, no entanto, é sempre essa propaganda censurada, né? Porque você só pode falar aquilo que é interessante para o governo. Na década, como eu disse, em 1973, a gente tem a primeira crise do petróleo e a partir daí o preço do petróleo dispara e aquele dinheiro que vinha de fora com tanta facilidade, ele vai começar a cessar. Então os empréstimos começam a diminuir, as condições econômicas do Brasil começam a se deteriorar e a classe média ela passa a fazer uma oposição mais forte ao governo. É nessa circunstância que a linha dura perde espaço e, completando o seu mandato, Médici não vai conseguir indicar outro militar da linha dura, né? A partir de 74, a gente tem a volta dessa linha mais moderada, lembrando que ela pode chamar de linha moderada, mas ela também acredita na doutrina de segurança nacional, mas entra em vigor o governo de Ernesto Geisel. Bom, gente, para não ficar uma coisa muito grande, eu vou parar com vocês aqui e a gente vê já no próximo vídeo, vou postar também hoje, daqui a pouquinho, esses dois últimos governos da ditadura, o governo Geisel e o governo Figueiredo. Até daqui a pouco!